Olá, irmãos, a paz de Jesus. Eu sou o pastor Kleber Souza e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Esse é o nosso primeiro vídeo da nossa nova série pastoral. Esperamos que você seja grandemente edificado. Um grande abraço. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11, diz assim: Vi ainda debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Amém, irmãos? Então nós lemos Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11, que diz que não é dos ligeiros o prêmio. Engraçado, né? Eu já fui atleta, eu já competi corrida, né? E era preciso eu ser o mais ligeiro ali para ganhar o prêmio. Mas aqui nós vimos que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, né? Nem tampouco dos sábios o pão, né? O pão não é dos sábios, não é aquele que tem mais sabedoria que ganha o pão. E quantas vezes em nossas vidas a gente para pensar e começamos a meditar e falar: puxa vida, eu ainda estou nessa situação porque eu não me preparei. Eu ainda estou nessa situação porque eu não fui ligeiro. Por isso que eu não ganhei o prêmio. Eu estou ainda nessa situação, ainda falta pão na minha vida porque eu não fui sábio. Sabe? Isso ainda não aconteceu na minha vida porque eu ainda não casei. Se eu tivesse casado, a minha vida estaria diferente, né? Eu ainda estou nessa situação porque eu não sou inteligente. O favor é dos inteligentes. Por isso que não acontece nenhum favor na minha vida, porque eu não sou inteligente. Mas nós lemos aqui no versículo 11 que não é dos inteligentes o favor. Queridos, quando a gente busca a vontade de Deus para a nossa vida, quando nós buscamos um alinhamento com os céus, tudo que a gente possa fazer para agregar a nossa vida perde o valor, porque não é o nosso mérito que faz as coisas de Deus acontecer em nossas vidas, mas tudo depende do tempo e do acaso. O final do versículo 11. Tudo depende do tempo e do acaso. E quem controla o tempo e o acaso? É o Eterno, é o nosso Pai. Então, de repente, você tem se culpado ao longo dos anos por estar em uma determinada situação, por não ter conquistado ainda seus objetivos de vida. De repente você carrega uma culpa angustiante. Está vendo o tempo passar e as pessoas correndo de um lado para o outro, conquistando. Meu irmão, minha irmã, você não tem nada a ver com as outras pessoas. Você tem a ver com Deus. É o Senhor que conduz a sua vida. E se você tem colocado a sua vida nas mãos de Deus, você tem colocado a sua vida nas mãos da pessoa certa. E no tempo e no acaso de Deus, Ele vai alinhar a sua vida e vai começar a trazer sentido, vai começar a fazer as coisas se encaixarem na sua vida. Então não se culpe, não ache que é demérito seu o fato de você não ter conquistado ainda as coisas. Não acha que é demérito seu o fato de você não ter chegado ainda no lugar que você almeja. Talvez você ainda não chegou justamente porque é o lugar que você almeja chegar e não o lugar que o Pai tem para que você chegue. Vamos comigo no livro de Daniel, no capítulo 2. Vamos ver aqui o que diz o livro de Daniel, no capítulo 2. A partir do versículo 20, diz assim: Disse Daniel: Seja bendito o nome de Deus,
de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Então, querido, como eu já disse, Deus, ele move o tempo. Então, de repente, ainda não aconteceu nada na sua vida porque o tempo de Deus não chegou na sua vida. E você precisa entrar na dimensão celestial. E na dimensão celestial, como nós lemos em Eclesiastes, não é dos sábios o pão, não é dos valentes a vitória, não é dos ligeiros o prêmio, não é quem corre mais. Igual eu, quando fui atleta e eu competia, eu tinha que correr muito para poder ganhar o prêmio, né? Eu tinha que ser o mais veloz, mas agora eu me adaptei às condições do reino de Deus. Eu sei que não é eu sendo valente que eu vou vencer a batalha, né? Lembra de Davi contra Golias, né? O gigante valente, todo armado. E quem venceu aquela batalha? Foi o pequeno, foi o franzino, né? No reino de Deus é assim. O fraco vence o forte. Você lembra 1 Reis capítulo 18, versículo 44, 45, 46? Quando Elias pede ao moço dele que mande Acabe ir embora. Acabe monta nos seus carros e vai em direção a Jezreel. Elias pede para Acabe ir embora logo, antes que a chuva viesse e detesse Acabe. A Bíblia diz que a mão do Senhor veio sobre Elias e ele correu adiante de Acabe. Acabe montado em seu carro com os seus cavalos. Elias correu mais que os cavalos, cerca de 25 quilômetros, e chegou a Jezreel primeiro do que Acabe. Isso significa que com Deus nós corremos mais do que os cavalos, querido. E é isso que nós precisamos entender, sabe? Então eu quero que você não se culpe. Eu quero que você não fique de cabeça baixa. Eu quero que você erga a sua cabeça e se alinhe com o Pai. E deixa o Espírito Santo te convencer de que a sua vida está nas mãos da pessoa certa. E que se algo ainda não aconteceu, é porque Deus não moveu o tempo e o acaso para que acontecesse algo na sua vida. Sabe o que diz em Provérbios capítulo 4, versículo 18? Que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. A vereda é o caminho, né? O nosso caminho. O justo somos nós, eu e você, aqueles que fomos justificados pelo Senhor Jesus. Então a Bíblia diz que o nosso caminho, a nossa vereda é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. A luz da aurora, você sabe, é aquela luz do sol, os primeiros raios do sol vindo pela manhã, rompendo as trevas da noite, né? Da madrugada, e aí começa a brilhar no horizonte, e quando a gente vê, quando a gente menos percebe, já é dia. Só que ainda não é dia perfeito. O dia perfeito é quando o sol está sobre as nossas cabeças, ao meio-dia. E isso significa que a nossa vida é uma vida de contínuo progresso. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Então, ainda que você não veja nada, meu irmão, minha irmã, a sua vida está brilhando mais e mais, porque você é um justo e irá chegar o dia perfeito na sua vida. E o dia perfeito é quando o Senhor mover o tempo e o acaso. Como nós lemos em Daniel, no capítulo 2, quando Deus mover o tempo na sua vida, quando Deus mover a estação na sua vida, Ele vai fazer você entrar naquele lugar de descanso, naquele lugar de conquista, mesmo que você não tenha se preparado, mesmo que você não tenha se especializado, mesmo que você não tenha cursado,
porque Deus, ele é mestre em fazer esse tipo de coisa. E ainda que seja necessário, ele irá te fazer ou entrar, numa faculdade, ou fazer você conseguir terminar um curso, ou fazer você casar, mas ele vai mover algo, na sua vida. Ele vai mover uma estação, ele vai mover um tempo para te empurrar ao propósito. E ainda que você não faça nada disso, ele te leva para o propósito dele. Agora você precisa alinhar a sua vida de acordo com a vontade dele. Comece a orar a vontade de Deus para a sua vida. Eu creio que você já sabe o que Deus quer de você. Eu creio que você já tem ouvido, algumas testificações da vontade do Senhor para a sua vida. Eu quero acreditar que ao longo desses anos que você serve ao Senhor, você já tem ouvido algumas palavras acerca da sua vida, então você já sabe o que o Pai quer. Comece a orar em relação a isso. Comece a se mover em direção a isso. E tenha certeza que ainda que você não veja, não sinta, ou até mesmo nem acredite, a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. E a sua vida está no contínuo progresso. Ela está melhor agora do que quando você acordou hoje pela manhã. Ela está melhor agora do que quando você começou a ouvir essa palavra. A sua vida está melhor agora do que há um segundo atrás, porque você está indo em direção ao sol do meio-dia e ele vai brilhar. Amém, meus irmãos? Essa foi a nossa palavra de hoje. Eu espero que você tenha sido grandemente edificado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.